Fala galera, saudações rubro-negras, muito boa tarde, Deco na área, aqui no nosso canal alternativo, canal do Deco. Se você não é inscrito aqui, se inscreva, deixe seu like, compartilha com os amigos e aciona o sino de notificação. Informação importante que saiu agora no GE, o Flamengo, de maneira informal, recebeu um contato de um representante, de um intermediário do Benfica, mandando um valor aí pelo Pedro, Não chega a ser uma proposta oficial, não teve papel timbrado do Benfica, mas buscando saber se o Flamengo aceitaria um valor aí que a gente vai colocar agora para vocês de 18 milhões de euros por 80% do passe do Pedro, cara? Os caras só podem estar de brincadeira, Que prontamente foi rechaçado pela diretoria do clube, 18 milhões de euros pelo Pedro, 80% do passe, O presidente Rodolfo Landim ontem disse que o Pedro só sairia pela multa, logicamente que isso não vai acontecer, a hora que o Pedro sair do Flamengo não será pela multa, 100 milhões de euros, isso não acontecerá, mas, cara, convenhamos, 18 milhões de euros é um preço irrisório, por 80% do passe, O Benfica que também está tentando aí o Beltrán, atacante do River Plate, segundo informações chegaram a oferecer 20 milhões de euros. O River Plate falou que só começa a conversar a partir de 25 milhões de euros. Então, o presidente Landim já rechaçou essa proposta do Benfica, Eles que nos venderam o Cebolinha por 16 milhões de euros, acho que o Flamengo vai vender o Pedro por 18 milhões de euros, não. Então eles teriam que aumentar e muito a proposta e eles não o farão, Provavelmente tentarão o Beltrán e deverão contratar o Beltrán, O Flamengo aí que então valorizou seu ativo, tá certo, o Pedro é um jogador valorizado, apesar do que aconteceu, vamos passar uma borracha nisso tudo, mas esses valores aí são ridículos, Falando no Pedro que será titular amanhã no jogo contra o Cuiabá, o jogo 8 horas da noite, tá, gente? 8 horas da noite contra o Cuiabá. O Flamengo que deverá ter algumas modificações, a entrada do Everton Cebolinha, quem sabe a entrada do Luiz Araújo, o Vitor Hugo deve começar como titular, assim como o Thiago Maia. Há a dúvida do Fabrício Bruno, que deverá ser preservado, e com isso o Pablo deverá começar a partida. Pode ser que o Rodrigo Caio também comece, com o Davi Luiz sendo poupado, o Ayrton Lucas joga. Acredito que o Wesley também começará a partida. Ainda há a possibilidade do Mateuzinho entrar no decorrer da partida e o goleiro Matheus Cunha deverá ser o goleiro. Então, o provável time do Flamengo para o jogo de amanhã: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno ou Pablo e Davi Luiz e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Vitor Hugo, Gerson, Everton Cebolinha, Bruno Henrique ou Luiz Araújo e Pedro. Esse é o provável time do Flamengo. Lembrando que a arbitragem será de Anderson Daronco, tá? O time do Cuiabá, que hoje é nono colocado do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos, se eu não estou enganado, tá? Falar aqui sobre a questão do mercado da bola, Muitas pessoas perguntando se o Flamengo, estará ainda contratando até o fechamento das inscrições do Campeonato Brasileiro, dia 25 de agosto, Copa do Brasil, dia 8 de agosto, e a Libertadores, você poderá inscrever, se eu não estou enganado, até a fase semifinal. Só que o Marcos Braz acabou de passar no aeroporto do Galeão, indo para Cuiabá, e falou com o nosso amigo Marquinhos, lá do Flazoeiro, Marquinhos, tudo pelo Flamengo, excelente profissional, fazendo um trabalho magnífico, e dizendo que, perguntado sobre a questão do Luciano Vietto, muita gente perguntando do Luciano Vietto, porque explicar para vocês, jogadores sem contrato, antes do dia 2 de agosto, poderão ser contratados por qualquer time do futebol brasileiro, tá? Independente da janela estar fechada ou não. O Luciano Vietto é um desses jogadores. Só que o Marcos Braz já descartou qualquer tipo de investimento no Luciano Vietto, tá? Então, segundo o Marcos Braz, Luciano Vietto não virá para o Flamengo não tem interesse nesse atleta. E o Marquinhos perguntou também se
ele achou a janela boa, se algum jogador viria, ele falou que não, que os reforços que teriam que vir, vieram, né? O Alan, aí foi aquilo que a gente já falou algumas vezes, o Alan, o Luiz Araújo, o Rossi, né? Que ele precisou reoxigenar o elenco, né? Tirando algumas peças, o Vidal, o Marinho, o Matheus Gonçalves, que foi para o Bragantino, né? Sem preço do passe fixado, porém, a qualquer momento o Flamengo, se necessário, solicitar a volta do atleta, pode pedir a volta do jogador, mas aí eu falo, o que vai adiantar? Não tiraram o jogador, teve que tirar o jogador da lista da Libertadores, brasileiro, ele pode jogar por outro clube, eu não sei se ele poderia jogar de novo pelo Flamengo. Cara, então pra quê? Deixa o menino lá até o final do ano, né? Na verdade, pra mim não deveria ir, mas o Marcos Braz falou que o jogador não iria jogar, papapá, pipipi, então o jogador tá lá no Bragantino, ainda perdeu o Matheus França, né, que hoje foi anunciado pelo Crystal Palace. Então, segundo as palavras do Marcos Braz, o elenco do Flamengo é esse até o final da temporada 2023, tá? E aí eu gostaria de saber do torcedor do Flamengo se concorda aí com essa janela feita aí pelo Marcos Braz, tá? Eu vejo deficitária, com algumas carências, questão da criatividade, né? De quando o Arrascaeta não está bem, está sentindo alguma coisa, o Everton Ribeiro, que nesse ano não é o melhor ano dele no Flamengo, muito pelo contrário, então vem até deixando a desejar tecnicamente. Então, cara, faltou ali um meio de criação, até um outro lateral esquerdo, né? A gente não comentou, mas o Felipe Luiz está vetado de novo para o jogo, joga 2 jogos, aí depois não tem condições. Eu falei agora há pouco na nossa live no canal Deco SRN, que, cara, se eu ainda tinha alguma dúvida, alguma esperança de renovar com o Felipe Luiz, não dá. Ele vai jogar 1, 2 jogos, aí vai sentir, vai ficar um mês fora, então não tem condições, infelizmente. O Flamengo só tem o Ayrton Lucas, eu precisaria de um outro lateral esquerdo, né, um volante box-to-box, correto? Cara, o Flamengo aí, para mim, né, através da diretoria de futebol do clube, deixando a desejar nas suas contratações, tá? Infelizmente, ok? Infelizmente, tá? Então amanhã a gente tem um jogo importante contra o Cuiabá. O Flamengo precisa ganhar essa partida para continuar vivo no Campeonato Brasileiro. E uma outra informação aqui da Libertadores, tá? E a arbitragem já definida, Vilmar Roldan, né? Árbitro colombiano, árbitro cheio de polêmicas, né, cara? Um cara difícil pra caramba. Ele será o juiz da decisão contra o Olímpia, quinta-feira, às 9 horas da noite. Jogo dificílimo, né? Jogo complicado, encardido, que o Flamengo terá bastante dificuldade, isso é fato, né? Clima de guerra lá, de decisão, né? A gente já sabe como é que é, vão tentar ganhar no grito, vão tentar pressionar a arbitragem. O Flamengo tem que jogar bola, jogar muita bola, porque bola por bola o Flamengo tem muito mais do que o time do Olímpia, né? Mas a diferença é pequena, 1-0 só, qualquer resultado de um gol de diferença vai para disputa de pênalti, né? 2-1, 3-2, 4-3, qualquer uma dessas situações o jogo vai para disputa de pênalti, tá bom, meus amigos? Então é isso aí, eu gostaria de agradecer a todos vocês, muito obrigado aí por terem estado aqui no canal do Deco, nosso canal alternativo. A galera que ainda não está inscrita aqui, se inscreva, deixe um like, compartilha com os amigos e aciona o sino de notificação, tá? Se inscreva aqui, canal do Deco secundário, e também no nosso canal principal, canal Deco SRN. Mais tarde estaremos de volta com mais conteúdos nos 2 canais. Falou? Fiquem com Deus, saudações rubro-negras.